Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler todo o versículo. Deuteronômio 5, 17. Diz assim o texto: não mate. O sexto mandamento, nós temos estudado o livro de Deuteronômio, onde o Senhor está, através de Moisés, repetindo a lei, relembrando a lei ao povo. E é muito importante, irmãos, entendermos a ação de Deus ao escrever a Escritura, ao inspirar pessoas a escreverem a Escritura. Deuteronômio, assim como todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Escritura, foram escritos por Moisés. Mas lembrem, não esqueçam disso. Moisés foi o autor humano da Escritura, mas é o próprio Deus, irmãos, quem conduziu toda a vida de Moisés, desde o primeiro momento, desde que ele nasceu, cada experiência que ele teve, cada coisa que aconteceu com ele, tudo isso foi conduzido por Deus para prepará-lo para escrever a Escritura. Foi Deus quem inspirou Moisés, foi Deus quem cuidou da vida de Moisés. Então, tudo que está registrado, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor. Há autores humanos, pessoas que Deus usou, mas é o próprio Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz isso, Ele diz que nenhuma profecia jamais foi proferida, foi dada por vontade humana, a não ser as falsas profecias, Mas a Escritura não. Tudo que está registrado aqui é a palavra de Deus e foi registrado para a nossa edificação. Foi registrado para nos mostrar, para nos revelar quem é o Senhor. Foi escrito, irmãos, para que eu e você aprendamos do Senhor. Então, qual é o modo de nós ouvirmos a voz de Deus? Na Escritura. É lendo, é meditando na Escritura. Algumas vezes eu e você não temos ouvido a voz de Deus porque a gente passa muito rápido pelo texto, Nós temos o costume de lermos a Bíblia uma vez por ano, E algumas vezes nesse processo a gente passa rápido demais pelo texto e não para pensar um pouco, sabe? Não para meditar um pouco, não para ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, a gente termina de ler a Bíblia após um ano, mas o nosso coração não está confortado. A nossa mente não foi instruída. A gente não aprendeu, porque faltou realmente parar, pensar, meditar um pouco, aprender um pouco e, principalmente, aplicar a Escritura à nossa vida. Isso é extremamente importante, irmãos. É muito importante. Quando muitas vezes eu escrevo alguma coisa, como hoje de manhã, e mando para os irmãos, é parte da minha meditação, É parte daquilo que eu mesmo estava lendo e que eu mesmo estava aplicando à minha vida. Então, a maior parte desses textos, irmãos, eu estou falando para mim mesmo. É o que Deus trouxe ao meu coração, é a minha própria vida naquele dia, e eu resolvo, em alguns momentos, compartilhar com os irmãos. Então, é muito importante, irmãos, que a gente realmente leia a Escritura. Não há problema algum que você conclua a leitura da Escritura em 1 ano, ou 2, ou em 6 meses. Tem um pastor amigo meu que ele tem 2 práticas muito interessantes. Ele lê a Escritura, toda ela, a cada 3 meses. A cada 3 meses ele lê a Bíblia toda. E uma vez por ano, ele tira uma semana para ir para algum canto, alguma casinha que ele arruma no interior, para passar uma semana lá, lendo, orando, jejuando, sem celular, sem telefone, sem televisão, sem rádio, sem nada. Então, uma vez por ano, ele passa um tempo ali em oração, buscando ao Senhor. Então, assim, não tem problema se você ler a Escritura a cada 3 meses. Só tem problema se, nesse tipo de leitura, a gente não ouve Deus falar conosco. Esse texto de hoje, por exemplo, a ideia do 6º mandamento é que eu e você não cometamos assassinato. Assassinar, a ideia de tirar a vida de uma pessoa de forma injusta. A vida de alguém pode ser tirada de forma justa? Claro.
É óbvio que pode, quando você está defendendo a sua própria vida. E aí é preciso deixar claro, irmãos, e é algo que só Deus pode julgar, né? Alguém pode dizer assim, não, para defender a minha vida, eu não vejo problema em tirar a vida de uma outra pessoa. Mas é interessante notar que o objetivo primário é a defesa da nossa vida, não é tirar a vida do outro. Isso pode até acontecer nesse processo de defender a nossa vida. Está dando para entender que há uma diferença de alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu vou te matar amanhã de tarde, quando você sair do trabalho. E aí você sai mais cedo, vai na casa dele e mata ele. E você diz, rapaz, ele ia me matar hoje à tarde. Eu já me adiantei e matei ele de manhã. A ideia não é essa. A ideia é que na defesa da sua vida, quando alguém investe contra você, tentando defender a sua própria vida, isso pode acabar resultando em tirar a vida de outra pessoa. A ideia não é, eu preciso tirar a vida dele. A ideia principal é, eu preciso defender a minha vida. É essa a ideia. É claro, irmãos, que só Deus pode julgar a intenção do coração, né? É aquilo que aconteceu no nosso coração nesse momento, só Deus pode julgar. E o bom é que cada um de nós estará diante dele. É ele quem vai julgar. É ele quem vai julgar a intenção do coração. É ele quem vai julgar aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. Então, é modo justo de tirar a vida? Sim. Inclusive, Saul foi rejeitado por Deus porque não tirou a vida de um homem. Deus mandou ele dar conta de todas as pessoas na cidade de Amaleque. E ele pegou o rei amalequita e trouxe vivo. E Deus rejeitou Saul por isso, irmãos. O profeta Samuel, inclusive, pega... E para mim é um texto muito forte, né? O profeta Samuel pega Agag e despedaça diante do Senhor, na frente de Saul. Esquarteja aquele homem. Por ordem de Deus. Há um modo justo de se tirar a vida? Sim. E se Deus mandar fazer isso, é pecado não tirar. É pecado não fazer, irmãos. Porque a vida pertence a Deus. Ele tem todo o direito sobre a vida. Eu e você não. Mas ele tem todo o direito sobre a vida. A vida pertence a ele. Não é por isso que a gente se conforta e se consola quando o Senhor leva alguém. A vida pertence a Deus, irmãos. É Ele quem dá e é Ele quem tem autoridade, poder e direito de tirá-la no momento que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Na guerra, por exemplo, as pessoas que estão lutando uma guerra, o policial que está investido do poder do Estado, ele pode acabar tirando a vida de alguém na defesa de outras pessoas. Quando o policial faz isso, não é algo que ele está fazendo, é o Estado que está fazendo através dele. Lembram de Romanos 13, que nós já conversamos aqui recentemente, em umas 2 ou 3 ocasiões? O Estado tem o poder da espada, delegado por Deus. Então, sim, o Estado tem a autoridade para tirar a vida. Autoridade delegada, autoridade dada por Deus, para tirar a vida de alguém que, caso não seja assim, talvez ele traga um prejuízo maior. Nós vemos inúmeros textos no Antigo Testamento, deixando claro que o homem iria pagar com a sua própria vida por tirar a vida de outra pessoa. Gênesis capítulo 9, versículo 6, o texto manda fazer isso e explica por quê. Por que é que tem que ser dessa forma? Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por que é que eu e você não podemos tirar a vida de quem quer que seja? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E se a vida de alguém é tirada por outra pessoa, essa pessoa pode perder a sua vida
em consequência disso. Então, sim, irmãos, legalmente, o Estado pode estabelecer a pena de morte. O Estado tem autoridade para estabelecer que uma pessoa que tirou a vida de outra, ela vai ser punida, ela vai pagar com a sua própria vida. Ele pode realmente fazer isso. Então, é verdade, irmãos, há formas justas de tirar a vida de outra pessoa. Na guerra, no estado de policiamento, né? Quando a pessoa está investida do poder do Estado, quando você está defendendo a sua própria vida, quando Deus manda fazer isso, quando Deus mandou Josué acabar com toda a vida. Eu lembro que quando eu fazia uma matéria no seminário chamada Antigo Testamento, era a primeira matéria sobre o Antigo Testamento, e em uma das primeiras provas, o professor pediu que nós dissertássemos e explicássemos a campanha sangrenta de Josué ao tomar Jericó. E a questão era longa, ele dizia assim: hoje nós cantamos, vem com Josué lutar em Jericó. Mas naquela época, bebês foram assassinados. Mulheres grávidas foram mortas. Homens idosos tiveram as suas vidas tiradas. Como você explica isso? Era uma das questões da prova. Deus mandou fazer. Deus mandou, irmãos. Foi Deus quem mandou. E aí tem algo bem interessante. A gente falando assim, algumas vezes a gente diz assim, que coisa terrível, né? Não é? E a gente diz assim, rapaz, que especialmente na nossa época, né? Nós hoje vivemos mais de 20 séculos depois daquele período. A nossa sociedade, com seus conceitos morais, evoluiu, mudou muito, né? A gente olha para aqueles episódios e diz assim, mas que negócio terrível, né? Que negócio terrível. Outro dia eu li um livro e o autor dizia assim, o ser mais irado da Bíblia é Deus. O ser mais irado, mais raivoso da Bíblia é Deus. A diferença é que a ira de Deus é sempre justa. A ira de Deus é contra uma ação pecaminosa. É diferente da minha ira e da sua ira na maioria das vezes. Não é quando a gente, por exemplo, sabe que alguém está roubando o dinheiro do Estado, a maioria das vezes a gente não fica triste pelo pecado que ele está cometendo. A gente não fica triste porque ele está ofendendo a Deus. A gente fica com raiva dele. A gente fica com raiva da pessoa que está fazendo. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa ira não é justa, não é como a ira de Deus. A ira de Deus é sempre justa. Sempre e em todo momento ela é justa. Então, algumas vezes, a gente, por exemplo, trava esse negócio. Tudo isso que aconteceu no Novo Testamento, né? A gente vê Samuel esquartejando Agag, e Deus dizendo que estava rejeitando Saul, porque Saul não fez isso. Isso às vezes trava um pouco a gente para e fica assustado, né? Fica chocado com o texto. Quando o Senhor Jesus fala sobre esse texto, lá no Sermão do Monte, ele explica melhor o texto, ele aprofunda o texto. E é preciso entender, irmãos, que o Senhor Jesus é aquele que inspirou o 6º mandamento. E ele diz assim, olha, quando você tem raiva de alguém, você está no seu coração quebrando esse mandamento. Você está matando essa pessoa. Da mesma forma, você não precisa tirar a vida de alguém, mas alimentar no seu coração raiva contra essa pessoa, isso é assassinato. O apóstolo João, o apóstolo do amor, né, inclusive, na primeira carta dele, capítulo 2, deixa eu ver se é o versículo 5 mesmo, se eu não estou enganado. Capítulo 3, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3. A partir do versículo 11, ele diz assim, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão.
E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem que o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que nós sabemos disso? Porque a gente levantou a mão, porque a gente repetiu a oração do evangelista, porque nós atendemos a algum apelo que foi feito no final de um culto, porque nós lemos a Bíblia uma vez por ano, porque todo ano a gente lê o catecismo menor, o catecismo maior, a confissão de fé e os cânones de Dort. É por isso que nós sabemos que passamos da morte para a vida. O texto diz, não, porque amamos os irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, o final do versículo 14. Porque amamos os irmãos. E ele termina, quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Percebe o quanto o texto é duro? O quanto o texto nos desafia, irmãos? Não é fácil lidar com um texto desse. Nós não, no geral, nós não andamos tirando a vida física de ninguém. Nós não andamos matando ninguém fisicamente. É muito raro acontecer, Graças a Deus. Isso não anda acontecendo. Mas Cristo diz que esse tipo de sentimento que a gente alimenta no coração contra o presidente do país, contra a pessoa que apoia o outro lado político. Esse tipo de sentimento que a gente alimenta contra algum irmão na igreja, diz o texto que isso é próprio de alguém que é do maligno. Percebem que ele cita Caim para deixar claro isso? Ele diz, por que é que Caim matou seu irmão? Porque ele era do maligno. As obras de seu irmão eram justas. A dele não era, ele era do maligno. E aí ele diz, irmãos, nós não. O que prova que nós estamos em Cristo, que nós conhecemos ao Senhor, não é a nossa profissão de fé. Não é, irmãos. Não é a nossa profissão de fé. Quantas pessoas conhecem a confissão de fé de cós salteada? Quantas pessoas poderiam citar a maior parte das perguntas do catecismo breve, do catecismo maior, dos cânones de Dort e de qualquer outra confissão de fé dessa? Quantos de nós poderíamos fazer isso? Mas quantos de nós somos desafiados por esse texto? Quantos de nós? Por que é que nós não podemos, irmãos, odiar o nosso irmão? Por que é que isso é assassinato? Porque o nosso irmão é a imagem de Deus. Ele foi feito, ele foi formado à imagem de Deus. Mesmo que ele erre, e o mais interessante aqui é que ele não está discutindo se o outro não está errado. Ele não está entrando nessa discussão, percebem isso? Quando João fala, ele não está dizendo assim, olhe, mas a criatura realmente não vale nada. Pense numa criatura que não vale nada é aquela criatura. Ele não está discutindo isso, ele não está olhando do ponto de vista do outro. Ele está preocupado comigo e com você. Ele está dizendo, preste atenção, Caim era uma pessoa do maligno. E por isso ele alimentou esse tipo de sentimento, Por isso ele acabou matando o seu irmão. E como é que nós sabemos que nós não somos do maligno? Quando nós amamos o nosso irmão. É assim que a gente sabe dessas coisas. O sexto mandamento, irmãos, ele nos desafia muito, porque a maioria das vezes a gente olha para ele como apenas a ideia de tirar a vida de alguém. Mas, como eu disse, para mim não faz muito sentido discutir tanto isso com vocês, porque todo o Código Penal brasileiro já faz isso. O Código Penal todinho não somente diz, mas detalha, mas diz quais serão as suas penas, o que é que vai acontecer. Quem aqui tem dúvida, irmãos? Quem aqui tem dúvida de que é pecado matar? Eu imagino que ninguém. Quem aqui tem dúvida de que o Estado tem o poder investido por Deus de tirar a vida de alguém? A gente não tem dúvida disso.
O que nós precisamos saber é que o ser humano foi formado à imagem de Deus. Lembram do segundo mandamento, quando ele diz que nós não deveríamos fazer nenhuma imagem de escultura, não deveríamos adorá-la como se fosse Deus? Um dos motivos para isso acontecer é porque Deus já fez uma imagem, Deus já criou uma imagem que reflete Ele mesmo, eu e você, e qualquer outra pessoa, mesmo um médico que estupra uma mulher que está parindo. Mesmo essa pessoa, irmãos, mesmo essa pessoa, ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu e você não podemos odiá-lo. Não podemos, irmãos. Eu sei que algumas vezes isso parece para a gente que é algum tipo de justiça, né? Que odiar uma pessoa dessa é algum tipo de justiça. Não é, irmãos. Não é. O que eu e você precisamos de verdade é nos enojarmos do que ele faz, da sua atitude. Da sua atitude, sim. Isso a gente precisa mesmo. Eu não tenho estômago e nem tenho o menor interesse em ver qualquer tipo de imagem dessa. Não me faz bem, irmãos. Não vai despertar em mim nenhum tipo de sentimento agradável. Não tem por que ver. Mas, apesar de rejeitarmos o que ele faz, não podemos odiar essa pessoa. Alguém pode dizer assim, mas pastor, o senhor está dizendo que é certo o que ele fez? Não, claro que não. Eu não disse isso. E se você tem dúvida, está gravado, depois veja ali. Eu não disse isso. Eu não disse que o que ele fez é certo. Eu não estou tentando diminuir o pecado que as pessoas distantes de Deus cometem. O que eu estou tentando, irmãos, é mostrar que eu e você somos crentes. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós não podemos odiar essas pessoas. Por isso nós não podemos tirar a vida dessas pessoas. Entendem? Independente, irmãos, da sua opção sexual. Independente de sua opção religiosa. Ou de qualquer opção que esta pessoa tenha feito. Eu posso discordar, você pode discordar. Pode ser que o que aquela pessoa faça nos embrulhe o estômago. Mas nós não podemos odiar essa pessoa. Não podemos, irmãos. A não ser que nós sejamos do maligno. A não ser que nós sejamos como Caim. Se nós somos do maligno, sim. É impossível não odiar. É impossível. Mas se eu e você conhecemos a Cristo, a gente busca a Deus, a gente pede graça a Deus para lidar com esse tipo de situação. Para não odiar pessoas, irmãos. Para não cometer esse tipo de assassinato, que eu acho que é uma das coisas mais comuns que acontecem no mundo, né? No mundo. E, inclusive, na igreja. Nenhum de nós está livre disso. Quantas igrejas os irmãos conhecem que tem um ambiente terrível? E se um irmão está sentado deste lado, o outro precisa sentar do outro. Entendem quantos lugares tem pessoas assim? E o quanto isso prejudica a comunhão e a vida da igreja do Senhor. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Cristo morreu para que nós amemos uns aos outros e para que nós amemos as pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança. A gente não pode tirar a vida de ninguém, de jeito nenhum. Eu, agora no finalzinho da tarde, coloquei a pergunta 135 do Catecismo Maior, que discute, cita quais são os deveres exigidos no 6º mandamento. E eu acho muito interessante que os irmãos que escreveram estes documentos, foi um grupo de irmãos que escreveram, irmãos puritanos inclusive, que escreveram o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, a Confissão de Fé e o Diretório de Culto de Westminster.
o modo como eles sintetizam em poucas palavras muita coisa, muita mesmo. Eu não vou ler agora, você pode ler em casa depois, eu coloquei no grupo da igreja, mas eu queria apenas ampliar um pouquinho para que a gente pudesse entender melhor. O mandamento diz que nós não devemos matar, logo, como acontece com todos os outros mandamentos, há um aspecto que não está escrito, mas que é nosso dever também. Nós não podemos matar, pelo contrário, devemos preservar a vida. Preservar. O mandamento é escrito de forma negativa, mas há um aspecto positivo deste mandamento. Nós temos, irmãos, a obrigação de preservar a vida. E isso não apenas a nossa, mas a vida do outro. E é muito interessante entender que eu e você precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para preservar a nossa vida. Daí, não acho que seja justo, não acho que seja correto a gente entender que pode se tratar e não se tratar. Não faz sentido, irmãos. Eu e você precisamos preservar a nossa vida. É obrigação nossa, é o que o mandamento diz. Não matar significa preservar a nossa vida. Mas algumas vezes, por exemplo, a gente está com uma dor, e eu mesmo, irmãos, quando eu tenho algum tipo de dor, eu espero um tempo para ver se passa, porque eu acho que sentir dor faz parte desse mundo, faz parte da vida aqui. A gente sente dor mesmo, em várias partes do corpo, às vezes com menor intensidade, às vezes com maior intensidade. Mas quando isso persiste, eu e você precisamos fazer alguma coisa. Até porque, irmãos, quantas vezes outros pecados surgem por conta disso? A gente não toma uma medicação para lidar com a dor, mas agride as pessoas que estão perto de nós. Não é interessante? Não, eu não vou tomar. Eu não vou me tratar, eu não vou preservar a minha vida, eu não vou me livrar da dor, mas agride as pessoas, mas é mal educado. Entendem? A gente acaba ficando com os nervos à flor da pele, porque a gente poderia simplesmente se medicar. Só isso, só precisava disso. A gente acaba cometendo outros pecados porque não cuidamos de nós mesmos. Então nós precisamos proteger, nós precisamos cuidar da nossa vida e precisamos cuidar da vida do outro. Se está ao nosso alcance, irmãos, se é correto, se não é pecaminoso fazer, é obrigação nossa cuidar da vida de quem quer que seja. É obrigação nossa fazer a nossa parte. Talvez você possa dizer assim, não, pastor, mas eu já saí, eu já comprei remédio, eu já coloquei o remédio na mão, eu já disse para tomar, eu já fiz tudo que eu podia e a criatura não toma. O problema é da criatura, não é seu. Você não pode obrigar. Mas aquilo que está ao meu alcance e ao seu alcance, nós precisamos fazer, irmãos. É isso que o mandamento está querendo deixar claro para a gente. Eu e você precisamos preservar a vida do outro. E a nossa também. Um outro aspecto que os irmãos que escreveram o Catecismo Maior discutem, que é muito interessante, é que ele diz que nós precisamos resistir a todo pensamento e propósito e subjugar todas as paixões. A ideia dele aqui é dizer que eu e você precisamos colocar os nossos sentimentos debaixo do senhorio de Cristo. Porque se eu e você não subjugarmos os nossos sentimentos, por exemplo, de raiva, de ódio, em algum momento a gente pode acabar tirando a vida de uma pessoa. Quando você, por exemplo, é assaltado e, sei lá, digamos que a pessoa toma alguma coisa sua dentro do carro e depois essa pessoa simplesmente sai caminhando na sua frente com a sua bolsa, com seu celular, com seus cartões. E você para e diz assim, por que é que eu não vou passar por cima dele? Por que é que eu não vou fazer alguma coisa? Me diga. A criatura teve a petulância, a ousadia de me roubar e sair caminhando lentamente, como se nada tivesse acontecido, na minha frente.
por que é que eu não vou ligar o carro e, no mínimo, jogar ele na parede? Porque essa não é a vontade de Deus. É isso que os irmãos estavam dizendo. Nós precisamos conter, irmãos, com a graça de Deus, as nossas paixões, as nossas emoções, porque esses sentimentos realmente são muito fortes. Imagine você ver a petulância de uma pessoa dessa fazer algo assim. Um colega me contou algo que aconteceu com um primo dele no Rio de Janeiro. Ele estava no ônibus, passando na linha vermelha. Uma pessoa que estava dentro do ônibus sacou uma arma em determinado momento, levou tudo de todo mundo que estava no ônibus. Depois desceu e saiu caminhando lentamente na lateral do ônibus e cantarolando alguma coisa. Esse conhecido primo desse amigo meu era policial e estava armado. E ele desceu e encheu o cara de bala. E matou o cara naquela hora. Sabe o que aconteceu? Primeiro ele foi ameaçado por uma facção. Aí teve que mudar de estado. No estado onde ele chegou, ele foi primeiro e a esposa ficou com os filhos. Aí ele começou a se envolver com outras mulheres. Quando a mulher chegou, ele já tinha perdido o casamento. Depois ele voltou para o Rio de Janeiro e foi expulso da polícia. E processado. E quase foi preso. Entendem o quanto a gente precisa conter essas paixões, conter essas emoções, porque o prejuízo pode ser muito, muito, muito maior. Ele disse, eu estava defendendo a minha vida. Não, não estava. Não estava. Você estava chateado, como eu ficaria, como qualquer pessoa ficaria. O meliante assalta a gente dentro do ônibus e sai do lado, cantarolando, levando tudo de todo mundo, caminhando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Entendem o quanto isso desperta em nós sentimentos que não agradam a Deus e que se a gente não se esforçar pela graça de Deus, se a gente não orar, se a gente não pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós vamos acabar dando vazão a esse tipo de sentimento e o prejuízo poderá ser muito maior, muito. Nós precisamos também, irmãos, evitar qualquer tipo de tentação, sabe, se envolver com qualquer coisa que possa acabar levando a gente a ferir alguém, talvez. Evitar estar entrando em discussões. Tem discussões, irmãos, que não vão dar em nada. Sabe o que não vai dar em nada? Simplesmente em nada. A não ser em mais raiva. A não ser em deixar os nossos ânimos mais excitados. A não ser se constituir numa fonte de tentação muito maior para a gente. A gente precisa pedir muita graça a Deus, orar mesmo, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a lidar com isso. No mandamento também, nessa ideia de cuidar da nossa saúde, tem uma coisa que é muito interessante, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso corpo de forma a reconhecer os seus limites. O nosso corpo físico tem limites, irmãos. Tem limites. E é interessante que a gente se acostumou a bater palmas e a elogiar pessoas que submetem seu corpo a uma disciplina extremamente severa, por exemplo, para participar de uma Olimpíada de natação ou de qualquer outro esporte. Essa pessoa passa fome, ela não se alimenta direito, e tantas coisas. E a gente muitas vezes aplaude essas pessoas. De vez em quando você encontra alguém querendo morder todo mundo que está por perto. Por quê? Estou fazendo dieta para participar de um campeonato. Entendem? Que coisa do diabo. Entendem que negócio do diabo. Quer dizer, a criatura submete o corpo a esse tipo de coisa para depois estar mordendo todo mundo que está perto dele. Todo mundo. Porque ele está com fome. Só por isso. E está com fome por quê? Porque precisa participar de um campeonato. Porque precisa fazer isso. Porque precisa fazer aquilo. E nós precisamos entender que essas coisas não agradam a Deus, irmãos.
o nosso corpo físico tem limites e nós precisamos respeitá-los. Algumas vezes a gente aplaude pessoas que desgastam o seu corpo estudando para passar no vestibular, estudando para passar no concurso, estudando para preparar um sermão. Irmãos, há situações e situações. Não faz sentido algum a gente expor o nosso corpo a esse tipo de estresse de forma desnecessária. Uma coisa é você não ter tido tempo, por diversas coisas que aconteceram, de preparar o estudo, o sermão que você vai apresentar, se preparar para a prova que vai acontecer no outro dia. Uma coisa é terem acontecido intercorrências, coisas que estão fora do seu controle e que por isso te deixaram nessa situação. Uma outra coisa é por opção própria a gente ter protelado isso até o último momento. E aí precisar exaurir o nosso corpo ao máximo. Entendem? Entendem que isso é completamente diferente? Algumas vezes a gente vê, por exemplo, adolescentes alegando que não podem ir para a igreja no domingo porque tem uma prova difícil para fazer na segunda-feira. Mas ele passou o sábado todo jogando bola no shopping e jogando videogame. Aí no domingo ele chega para o pai e muito sério, muito esforçado, muito dedicado, muito preocupado com a prova que tem amanhã, porque se ele não fizer, ele vai tirar uma nota muito baixa, ele vai ser reprovado, ele vai ser ridicularizado pelos colegas. Pai, eu preciso estudar. Entendem, irmãos, que isso não faz sentido. Foi uma opção que ele fez. Desde quando ele sabia que domingo era o dia de estar cultuando a Deus? Que domingo era o dia de sair com os irmãos? Desde quando ele sabia que esse era um dia de culto, de comunhão, de adoração? Desde quando ele sabia disso? Desde quando ele sabia dessa prova? Foi uma opção dele. Foi uma opção dele fazer isso. Algo que eu e você, que já estamos um pouco mais maduros, precisamos lidar com seriedade diante de Deus. Diante de Deus. É mesmo, irmãos, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque a gente pode até não cuidar, mas o que vai acontecer depois vai sair do nosso controle. Não tem jeito, vai sair do nosso controle. Depois a gente vai ficar desesperado, angustiado. Se alguém precisar da nossa ajuda, não, eu não posso te ajudar. Porque eu protelei tanto, que agora eu não posso te ajudar, porque senão amanhã eu vou fazer como? Entendem o que é que todo esse mandamento está tentando nos dizer? Que nós precisamos realmente ter cuidado, ter cautela com isso. Algo que também fica muito claro no mandamento, e que nós lemos no começo da nossa reflexão, é a ideia de socorrer pessoas. Um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado, ele é espancado, ele é largado à beira do caminho para morrer. Passa um presbítero, só que ele estava meio apressado para chegar no culto, ele não gosta de chegar atrasado. Olha para aquele homem e diz: rapaz, talvez ele esteja até morto, vai embora. Passa um pastor, mais atrasado ainda, olha e diz: rapaz, eu não vou me envolver nesse negócio não. Se esse homem estiver morto, como é que vai ser? Até eu testemunhar, até chamar a polícia, até não sei o quê. O quanto isso vai complicar a minha vida? E ele simplesmente vai embora. Passa um samaritano, e é interessante que Cristo coloca bem o samaritano, porque o samaritano era uma pessoa detestada pelo judeu. Simplesmente detestada. E o Senhor diz: olha, passou o levita, não fez nada. Passou o sacerdote, não fez nada. Mas passou um samaritano, foi lá, pegou aquele homem, cuidou dele, botou no seu cavalo, levou até uma estalagem, disse assim: olha, cuide dele, eu não vou poder ficar aqui não, mas cuidem dele. Pagou pelo cuidado desse homem. E disse: se precisar de mais alguma coisa, eu vou passar aqui na volta e dou mais dinheiro a você se precisar. O sexto mandamento, irmãos, exige isso de nós, que nós cuidemos do nosso próximo. E a gente entenda que é verdade,
é importante chegar na hora que vai começar o culto. É importante chegar em tempo próprio e não atrasado. Mas o que é mais importante? Chegar na hora ou salvar a vida de uma pessoa? Entendem que os valores estão completamente distorcidos. O que é mais importante? Chegar no horário ou livrar alguém da morte? É óbvio que é livrar aquela pessoa, socorrer, amparar. É isso que o mandamento exige de mim e dos irmãos. Que a gente cuide da nossa vida, que a gente cuide do nosso corpo, que a gente cuide da vida do outro, que a gente não exponha o outro a nenhum tipo de perigo, que a gente se alimente de forma a não prejudicar o nosso corpo, a não nos matarmos, né? Que a gente faça aquilo que estiver ao nosso alcance, irmãos, para cuidar do nosso corpo físico que nos foi dado por Deus. O mandamento deixa claro também para nós que nós precisamos mesmo, com a graça do Senhor, colocar diante dele os nossos sentimentos, colocar diante dele as nossas emoções, por mais violentas que sejam, colocar diante dele e pedir ao Senhor que as subjugue. Sabe, emoções, irmãos, que são muito fortes quando alguém fere um filho nosso, quando alguém constrange alguém que a gente ama. São emoções que são muito fortes mesmo, e inúmeras vezes é capaz de nos pegar desprevenidos e nós acabarmos fazendo algo que não agrade a Deus. É por isso que hoje nós estamos aqui meditando sobre isso e orando e pedindo ao Senhor que nos guarde dessa hora. E no momento em que essas emoções fortes, violentas, cobrarem alguma coisa de nós, que nós possamos deixar claro, irmãos, para as nossas emoções e para qualquer outra pessoa, que nós somos servos de Deus. Nós não somos servos das nossas emoções. Nós não somos servos de outras pessoas. Nós somos servos de Deus. E que, algumas vezes, nós vamos precisar sofrer como sofreu o nosso Senhor. Injustamente. Irmãos, todo o sofrimento de Cristo foi injusto. E algumas vezes eu e você vamos sofrer de forma injusta também, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós só estamos aqui hoje porque alguém que não merecia sofrer de jeito nenhum, apanhou, foi escarnecido, foi perseguido, disseram que ele era um endemoniado, disseram que ele era um glutão, que ele era um beberrão, que ele era amigo de pecadores, disseram tudo que não presta contra ele, irmãos. Por fim, o acusaram e o penduraram numa cruz. Por isso eu e você estamos aqui. Isaías 53, o Espírito Santo diz através do profeta Isaías, que por causa de tudo o que Cristo passou, por causa de todo o sofrimento de sua alma, e o texto inclusive diz que agradou ao Senhor moê-lo, esmagá-lo. Cristo foi esmagado, irmãos, pelo próprio Deus, pelo seu próprio Pai, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que eu e você tivéssemos esperança de ir para o céu. O próprio Senhor Jesus foi esmagado. Algumas vezes nós também seremos, irmãos. Algumas vezes para não quebrar este mandamento, algumas vezes para glorificarmos o nome do Senhor, nossas emoções também serão esmagadas, nosso coração também será esmagado, nossos sentimentos também serão esmagados. Mas nós não servimos as nossas emoções e sentimentos, e nem as circunstâncias. Nós servimos ao Senhor. Nós somos dele, nós vivemos para ele. Quer vivos, quer mortos, chorando ou sorrindo, nós somos do Senhor, irmãos. Que o Senhor te sustente, que o Senhor lhe ampare, que o Senhor lhe conceda a sua graça. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, o Senhor sabe que é muito mais fácil expor este mandamento do que vivenciá-lo na prática. O Senhor sabe disso. Nenhum de nós, Deus, é competente o suficiente para por si mesmo não quebrar este mandamento. Nenhum de nós, Deus. É por isso que nós estamos colocados, apresentados, curvados diante do Senhor, declarando a nossa total incompetência.
e clamando pela tua misericórdia, clamando pelo teu socorro, pedindo ao Senhor que haja em nosso favor, pedindo ao teu Espírito, suplicando ao teu Espírito Santo que habita em nós, que no nome de Jesus contenha as nossas emoções, contenha, Deus, para o teu louvor e para a tua glória. Trate os nossos corações, que no nome de Jesus, Senhor, nós possamos, por tua graça, glorificar ao nome do Senhor. Deus, purifica o nosso coração de todo ódio. Ajuda-nos, Deus, a não odiar uma pessoa porque ela está à esquerda ou à direita do espectro político. Ajuda-nos, Deus, a não odiarmos um homem porque ele violenta pessoas no consultório médico. Deus sabe quanto essas coisas são difíceis para nós. O Senhor nos conhece, conhece os nossos sentimentos. Mas é por isso que nós estamos aqui. Nós somos teus, Pai. Nós não somos do maligno. Nós não somos como Caim, Senhor Jesus. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos teus filhos, Pai. E o nosso desejo é glorificar o teu santo nome. Por isso nós oramos humildemente diante do Senhor. Purifica o nosso coração de todo ódio. Purifica o nosso coração de toda raiva. No nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a cuidarmos do nosso corpo. Ajuda-nos para não sermos relaxados com a nossa saúde ou com a saúde daqueles que estão próximos a nós. Ajuda-nos, Deus, a fazermos o que estiver ao nosso alcance para socorrermos pessoas, para ajudarmos pessoas a cuidar de suas vidas. Ajuda-nos, Deus, no nome de Jesus. O Senhor sabe que se depender apenas de nós não vamos conseguir nos importar com ninguém. Apenas conosco, apenas com o nosso próprio umbigo. O Senhor sabe disso. Mas nós somos teus filhos, Pai. Confiamos na atuação do teu Espírito Santo, na atuação santificadora do teu Espírito que está nos mudando a cada dia. Nós confiamos que aquele que começou a boa obra haverá de concluí-la até o dia de Cristo Jesus, para o louvor do teu nome, de modo que sentimentos, emoções, desejos que não agradam ao Senhor possam ser colocados debaixo do senhorio de Cristo e o nome do Senhor ser glorificado em nossa vida. Nós te oramos, Pai, agradecidos pela tua misericórdia e pelo teu favor. Em nome de Jesus. Amém.